Natália Ali Menezes, muito obrigado por ter vindo. Imagina, né? Prazer é o meu. Então, participar. Legal. Começar do começo, local de nascimento, e para não perguntar a idade diretamente, assim, mais ou menos a era em que você nasceu. A era. Bom, eu nasci em São Paulo. Capital? São Paulo, capital, na Avenida Paulista. Nossa. Sou paulistana nata. Pois é, o apartamento onde meus pais moravam era bem assim digamos, fronteira, na divisa entre Bela Vista e o Bexiga. Então, a minha infância praticamente toda, eu caminhei muito pela região ali do Bexiga, Bela Vista, Paulista, até depois a gente se mudar para a região de Perdizes, onde meu pai dava aula na PUC. Mas também moramos um ano na Itália, quando eu tinha de 2 para 3 anos. Bom, o principal fator foi porque meu pai foi fazer um ano de doutorado e aí eu e minha mãe fomos juntos, acompanhamos, e esse foi também o mesmo motivo que eu, depois de muitos anos, vim para Berlim. Qual é a área do teu pai? O meu pai, ele foi poeta, ele era professor de comunicação e semiótica na PUC, mas ele foi um cara que teve um trabalho com poesia visual e poesia sonora, e depois ele desenvolveu e criou um termo que é poesia intersigno, que foi assim, pioneiro dentro da ideia da mistura de linguagens dentro da poesia. O verbal, o visual e o sonoro. E, enfim, ele teve um trabalho muito importante na área da poesia experimental no Brasil, Filadelfo Menezes, ele se chama. Filadelfo Menezes. Se chamava, Ele já faleceu há muitos anos. Aham. Mas teve uma influência, pelo jeito, bastante forte na tua formação. Bom, na verdade, a minha família inteira, assim. Eu tive uma influência direta da minha família, porque minha mãe é artista plástica, meu pai era poeta visual e experimental. O meu avô, embora ele não fosse artista diretamente, porque ele trabalhou a vida inteira como advogado, ele era um apaixonado pelas artes, então, e ele tem um trabalho de poesia também. Então, a casa do meu avô sempre tinha artista, assim, direto, poeta, músico, artista plástico. Os melhores amigos do meu avô eram o Volpe. Então, assim, frequentava na casa do meu avô, eu chegava lá e, além disso, meu avô era um cara extremamente inteligente. Eu sempre falo que ele era uma biblioteca em pessoa. E assim, a casa dele era um universo. Eu viajava, porque era uma casona grande, assim, antiga, na zona sul de São Paulo, e daí tinha um monte tinha a biblioteca, tinha a videoteca, depois de alguns anos ele montou a DVD-teca dele, e ele tinha um apartamentinho pequenininho no centro de São Paulo, onde eu ia com ele aos domingos. Era uma coisa num programa que eu adorava fazer, que era uma bibliotequinha dele, que era só a área de literatura que ele tinha concentrada ali, literatura, um pouco de política, que era o escritorinho dele, uma kitnet, assim, no centro de São Paulo, num prédio ao lado do Copan. Então, enfim, tive realmente muita influência dessa família. Você cresceu praticamente num ambiente, assim, de intelectuais, então, muito livro, muita literatura. Muito livro, isso, exato. Muita informação. Bastante, e meu pai, pelo fato de ser professor da PUC e ter muito envolvimento com outras universidades, uma pesquisa abrangente, ele também conhecia muitos poetas de outros países que vinham para o Brasil. Meu pai recebia, né, esse pessoal dentro da nossa casa. Então eu também tive muito contato, assim, com pessoas de outros países, desde Europa, né, Estados Unidos, Ásia. Vinha pessoas de América do Sul, teve do mundo inteiro, África. Tiveram vários personagens, assim, principalmente mais dessa área da literatura, que eu tive contato pequenininha, né? Não entendia muito aquilo, era uma coisa de eu ter uma conversa completamente natural, era uma coisa, né? Eu era uma criança.
Então eu não entendi exatamente, eu só achava tudo muito interessante, mas eu não entendi exatamente o que eles faziam, quem eles eram, a importância que eles tinham. Enfim. Qual a memória mais remota que tu tem assim dessa convivência com literatura, arte? Assim, a coisa mais antiga que tu tem, assim, tipo, que é um livro na minha mão quando tu era pequenininho, não sei, o que tem de memória mais eu me lembro de quando meus pais começaram, por exemplo, a fazer. Meu pai teve uma editora de livros que se chamava Editora Experimento. E eu me lembro quando meus pais começaram a montar essa editora, que na verdade foi num predinho antigo também, na Pompeia, onde minha mãe tinha um ateliê. E aí eles começaram a montar, eu ainda era bem pequena, naquela época eu devia ter uns 5, 6 anos. E aquele processo todo de começar a receber livros e mais livros, quando os livros começaram a ficar prontos e eu desempacotava aquele monte de livro que depois ia ser vendido, né, distribuído. Naquela época não tinha internet, naquela época a gente não tinha esse universo digital, então era tudo realmente nas livrarias. Então eu me lembro também de deixar com meu pai nas livrarias por São Paulo, assim, de ir de carro, da gente e ao mesmo tempo ir passeando por lugares históricos do centro. Isso é uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? De fazer esses passeios que tinham um envolvimento cultural, tanto com a cidade de São Paulo, com a história da cidade, quanto com a literatura em si. E eu lembro, assim, sabe? Livros do Leon Tolstói, que meu pai chegou a trazer para a editora, fez uma publicação na língua portuguesa, entre outros vários importantes teóricos brasileiros, que na verdade a maioria dos livros publicados no Experimento eram de teóricas brasileiras, tipo Lúcia Santaella também, que é a maior semioticista, né, conhecida assim, mundialmente pelo trabalho no campo da semiótica, também, que foi minha orientadora depois de doutorado, depois de muitos anos. Ela também tem vários livros publicados por essa editora do meu pai. Então, essa relação com literatura, livro, esse envolvimento que sempre eu tive, e também com essas poéticas, né? E obviamente, estou esquecendo de falar de um papel super importante, foi minha mãe também, porque minha mãe, ela era o lado visual disso tudo, né? Enquanto eu tinha toda essa relação com os livros que vinha mais do universo do meu pai, e da poesia, da palavra, digamos, né? Da minha mãe vinha o lado visual, então era a pintura, o pincel, as cores. Ela trabalhava muito com a ideia. Bom, ela tem várias séries, assim, mas uma das que eu lembro que foi mais impactante foi quando ela começou a trabalhar com estética de uma abstração da estética do trabalho indígena. E isso em 1990, né? E ela tem um trabalho muito bonito, assim, com o que ela chama de plumárias, né? Ela se inspira nas plumárias indígenas, mas ela faz uma interpretação visual abstrata, uma abstração disso, com uma técnica que ela desenvolveu, que são gotas, assim, na tela, enfim. Então eu tive os dois, né? Tanto, né, esse lado mais verbal, palavra, nas suas várias formas, não só escrita, e o lado visual. Minha mãe também tem um trabalho poético super importante. Meus pais, na verdade, eles trabalharam juntos, assim. Então era isso, era um casal super inspirador. Foi realmente uma sorte, assim, para mim poder ter vivido a minha infância mergulhada nesse universo. Na sua escola, qual era a cadeira, a matéria que você mais gostava? Era literatura ou era arte? Nossa, boa pergunta. Mas quando você estava bem, você só tirava nota boa em literatura e português? Não era a melhor aluna de português, não. Eu sempre fui muito boa, porque português era dividido, né? Português tinha redação. Exato. E tinha gramática mais, né? E gramática eu era péssima, verdade, assim, ia mal. Mas redação eu ia muito bem, sempre tirei notas altas de redação, sempre gostei de escrever. Inclusive, no momento, eu fui chamada para escrever minha primeira experiência de escrita de uma peça de teatro, embora eu tenha feito 6 anos de teatro quando eu era bem mais nova, mas eu não levei à frente, e me chamaram para escrever uma peça de teatro, então eu estou meio que envolvida com essa coisa de voltar a escrever um pouco, que é um lance que eu tenho prazer em fazer, mas eu prefiro a coisa mais criativa, menos lógica, então gramática era ruim. A aula de artes, assim, eu adorava, achava super incrível também. Eu estudei num colégio que tinha uma coisa muito forte, assim, não só da parte plástica, mas também de música, né? A gente aprendia alguns instrumentos
Sim, mas eu acho que entre artes e a parte de língua portuguesa, acho que é o que eu mais me identificava era a redação, assim, dentro da escola, desse formato escola. Mas de todas as matérias que você tinha, qual que você mais gostava? Aquela que você tirava a melhor nota? Depois que eu fui para o colegial, eu adorava biologia, inclusive até quase fiz biologia, né? Quase fui para o campo da biologia, porque eu realmente me encantei, principalmente com a parte de biologia genética, eu achava super interessante, mas acabei não indo à frente com isso, acabei indo estudar em outra área. Mas assim, e eu gostava muito de geografia também, porque geografia, querendo ou não, tinha muito né, a gente acaba estudando um pouco de geografia política também. Política é um campo que eu me interesso muito. Eu nunca estudei também, não fui para a área de sociologia, não fui para a área de relações internacionais ou qualquer outra que tenha mais envolvimento direto com política. Mas eu adoro esse tema, então geografia era uma área que eu gostava bastante também. Era uma matéria que eu adorava, assim, tinha prazer de estudar. Qual foi a tua primeira, assim, primeira faculdade, primeira universidade que você fez? Então, eu estudei minha vida inteira na PUC. Eu fui aluna de um curso que, na verdade, não existe mais, ele é extinto. É uma história muito louca, assim. Ele é um curso que se chamava Tecnologia e Mídias Digitais. Ele ficava no campus da Marquês. Ninguém sabe, muito pouca gente sabe. Isso era graduação? Graduação. Isso estou falando de graduação, né? Ninguém sabe que existe um campus... Pouca gente sabe que existe um campus ali no centro de São Paulo, na Marquês de Paranaguá, que é o campus de Exatas e Tecnologia da PUC. E embora a gente morasse sempre perto do campus principal, que é em Perdizes, eu escolhi fazer um curso que ficava lá, no campus da Marquês de Paranaguá. Enfim, esse curso era interessantíssimo, porque ele era 2 anos de tronco comum, que a gente estudava desde história da ciência, a introdução ao design, marketing, era bem abrangente. E depois, a partir do 3º ano, você escolhia o direcionamento que você queria ir e que você queria se formar. Então, que era arte e tecnologia, que foi o que eu fiz, design de interfaces ou educação à distância. Design de interfaces, né, um tema também extremamente atual, porque tudo basicamente que você usa hoje em dia, você precisa de alguém que faça um design de interface, né, aplicativos, tudo que vem no celular, você tem uma navegação ali, aquilo que você está usando para navegar necessita de uma estrutura de layout que foi planejada ali por um designer. Arte e tecnologia é absolutamente, né, tudo que a gente vê hoje em dia da combinação entre a arte e o universo digital, né, e aí e a educação à distância, gente, foi uma explosão agora com a pandemia, né? Acho que nunca houve tamanha necessidade de se trabalhar a educação à distância de uma forma concisa e eficaz, né? Quanto com a pandemia, né? A pandemia a gente viu a necessidade que a gente tem de quebrar as barreiras, né? E de fazer com que a educação ela se estenda independentemente da gente estar fisicamente no mesmo lugar, né? Então, era um curso super promissor, assim, mas houve um desmonte por causa do MEC, o MEC, na verdade, com as suas burocracias assim, sem cabimento, fez com que esse curso parasse de existir nesse formato que ele foi criado, e hoje em dia ele virou um curso de design, né? Então, esse curso não existe mais. Agora, depois eu fui fazer a continuação desse curso, que é um programa de pós-graduação. Você terminou, um bacharel? Terminei, bacharel. E mais ou menos quando? Em 2009 me formei na faculdade. Aí entrei já logo direto no mestrado. Daí nesse meio tempo eu trabalhei no MIS, enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu trabalhei no Museu da Imagem e do Som, de São Paulo, legal, e eu fui produtora executiva do Laboratório de Mídias. Trabalhei 2 anos e meio lá, saí do MIS no período em que eu estava terminando a faculdade, então foi um momento muito o que eu vou fazer da minha vida, porque eu saí do meu emprego e terminei a faculdade, então tudo assim culminou com uma total, fiquei um pouco perdida, mas aí falei, tenho uma ideia de um projeto de mestrado, vou aplicar e vou tentar uma bolsa. Vou tentar uma bolsa da CAPES, porque os mestrados da PUC são extremamente caros. Esse foi o principal motivo. Né, eu não ia ter como assumir.
E aí eu consegui, desenvolvi um projeto de pesquisa e entrei com um projeto de pedido de bolsa com a minha orientadora, que foi a Lúcia Santaella, que eu acabei de explicar, que é a maior, né, semioticista do mundo, assim, uma mulher que, né, estudou semiótica a fundo e tem um trabalho teórico muito importante nessa área, e ela me orientou. Então a gente juntas, né, uniu as forças e tentamos conseguir uma bolsa da CAPES para fazer que é uma bolsa integral, que o aluno, ele não só, ele tem uma dedicação exclusiva, porque o aluno tem que realmente, ele recebe a bolsa, ele não paga a universidade e também recebe um salário para desenvolver a pesquisa. Então eu consegui a bolsa de dedicação exclusiva, tanto no mestrado quanto no doutorado. Quando eu terminei... Mas você fez o primeiro mestrado, na PUC mesmo, Na PUC eu fiz tudo, na PUC, mestrado e o doutorado. Ah, né? tu já ficou, tipo... Já fiquei. Fez carreira praticamente. Não virou fiz, eu ia fazer uma carreira acadêmica, até eu vir para a Alemanha. Por que tu não ficou lá já como professora? Comecei a dar aula na PUC, mas aí depois eu larguei tudo e vim para a Alemanha. Aí o que aconteceu no processo foi o seguinte, então, entrei nesse programa de tecnologias e mídias... tecnologia da inteligência e design digital, que é a continuação, né, basicamente a continuação desse curso que se extinguiu, do Tecnologia e Mídias Digitais. Mas no nível de mestrado. Nível de mestrado, pós-graduação, né? E o programa de pós-graduação tem tanto mestrado quanto doutorado, né? E aí enfim, fiz o mestrado, concluí o mestrado em 2 anos, saí do mestrado, entrei na Cinemateca Brasileira, comecei a trabalhar na Cinemateca Brasileira na área de preservação de filmes, sem ter nenhuma prévia experiência nessa área. Fui escolhida num processo seletivo que eu nunca imaginei que eu fosse passar. Me lembro de chegar na Cinemateca assim, para fazer a entrevista, tinha umas 35 pessoas para a mesma vaga, eram 2 vagas. Eu falei, provavelmente eu não vou ter chance de entrar, enfim, tinha até já esquecido. Depois passou um mês e me chamaram para fazer parte da equipe, foi uma surpresa para mim. E eu trabalhei lá mais ou menos um ano e pouco. Foi revolucionário, assim, para meu percurso, tanto de acadêmico quanto de interesse, assim, de trabalho. Porque, embora eu tenha estudado essa área de tecnologia e mídias, eu sempre o meu foco de estudo sempre foi a área do audiovisual. E aí eu, enfim, tinha trabalhado já no Museu da Imagem e do Som, que eu acho que contribuiu muito pro fato de eu ter entrado na Cinemateca, mas eu não trabalhava com a área do acervo, né? Eu trabalhava diretamente na produção. Enquanto que quando eu entrei na Cinemateca, eu fui trabalhar no acervo, basicamente, né? No arquivo de filmes, né? Eu fiquei ali na parte do laboratório. E aí, inclusive, o meu primeiro dia foi muito engraçado, assim, porque a minha primeira experiência de pegar um filme para fazer um tratamento, fazer um trabalho de restauração e entender, foi uma pornô chanchada. E foi uma situação muito constrangedora no primeiro dia, porque foi meu primeiro dia de trabalho e me colocaram para consertar um crack ali que tinha dado, uma intercalação ali de frames, que era uma cena realmente da penetração, assim. Pesado. E naquelas né, super telas grandes, assim, você mexe com 2 telas aqui e ali, e eu cercada de novos colegas e trabalhando com aquela cena super Será que eles fizeram uma sacanagem contigo? Eles fizeram uma pegadinha contigo? Foi isso? Não sei. Eles ficaram todos muito meus amigos, era muito legal, era um grupo muito bacana que eu dei sorte, assim, foi um momento muito áureo da Cinemateca. 2012. Será que você não foi pra quebrar o gelo, tipo assim, uma novata, uma caloura? Pode ser que eles tenham feito isso de brincadeira e tal, mas eu sei que foi a primeira experiência. Não, porque, muito da produção cinematográfica do Brasil pornô chanchada faz parte, coincidiu de ser aquele primeiro, né, o primeiro trabalho mas talvez tenha sido uma tiração de sarro, talvez tenha sido calhou de ser o projeto realmente que estava acontecendo no momento e a gente tinha que trabalhar com ele ali, enfim, não tinha como tirar e escolher uma outra coisa, né, tem toda uma linha de produção, de coisas que tem uma prioridade para ser trabalhada ali, preservada ou digitalizada, enfim. E aí tinha essa correção de frame que eu tive que fazer, foi muito engraçado. Eu não me lembro agora o nome do filme
Talvez se eu fizer um esforço aqui, eu até consiga lembrar depois. Mas tem uma questão assim, porque se contando a sua história, parece assim, ó, pô, você nasceu num berço de praticamente literatura, poesia, de arte, né? Com a mãe artista plástica, o pai envolvido na área professor, né, de literatura, o avô, mesmo advogado também metido, quer dizer, então já tinha uma coisa cultural. E você entra logo, morando em São Paulo, num órgão, assim, digamos assim, crucial na área de audiovisual. Como é que você largou isso? Como é que você saiu dessa linha? Parece um caminho quase que pronto. Como é que você parou assim? Não, eu vou embora. Bom, ainda continuei trabalhando um tempo. Eu tinha tido um êxito muito grande no meu mestrado, realmente meu projeto de mestrado tinha sido muito bacana, tanto o resultado quanto o processo. E eu pensava em fazer o doutorado porque eu tinha a ideia de vir para a Europa, ficar um ano aqui desenvolvendo uma pesquisa. Tu já tinha essa ideia desde quando? Assim, quando é que surgiu desde essa ideia quando eu comecei minha pesquisa de doutorado e também pelo fato do meu pai ter ido um ano. Eu acho que o fato da gente ter morado um ano na Itália com o intuito de ser para fazer uma pesquisa, né, desenvolver pesquisa, eu achava que isso seria ia contribuir para o desenvolvimento da minha pesquisa, não ficar só na bolha Brasil e expandir um pouco, ir para outro país com a possibilidade de uma bolsa de estudo, né. Com isso, eu entrei na Cinemateca, tive a experiência de trabalhar lá, foi um prazer, assim, foi realmente maravilhoso, eu aprendi muito e eu comecei também, paralelamente, a fazer associações entre essa parte, principalmente o analógico, né, a trabalhar com filme e contato. A gente tem muito contato com a parte digital hoje em dia, é muito mais fácil, mas eu comecei a ter acesso a filme, película mesmo, de 35, e eu vinha o pessoal operando mesa enroladeira, telecinagem, trabalhando com a parte de restauração mesmo, tanto ali física, na mão, né, nas mesas enroladeiras e tal, quanto a digitalização que você faz ou com telecine ou hoje em dia com os scanners de filme, que eles têm a possibilidade de tanto digitalizar quanto passar para uma nova mídia analógica, como se fosse um escaneamento de novo num rolo de filme. Isso acontece na preservação. Tudo isso me encantou e comecei a associar com a alquimia, com esse universo que eu sempre me interessei também, né, da alquimia especificamente. Com isso, eu falei, bom, eu vou tentar meu projeto de pesquisa de doutorado, vou tentar de novo a Bolsa CAPES, porque eu já tinha conseguido uma vez, para conseguir pela segunda vez um doutorado seria mais fácil, né? E desenvolvi um projeto rápido ali da relação entre alquimia e cinematografia, para conseguir entrar no projeto, alquimia e cinematografia, se diz? Eu vou chegar lá, eu vou chegar, porque é sobre isso meu livro também. Quando você fala alquimia, você está falando da técnica pesada mesmo de produção de filme analógico, é isso que você está falando? Não, eu estou falando de alquimia da ciência da alquimia, da arte da ciência da alquimia, os alquimistas, o grupo de alquimistas que existiu na história da humanidade. Tá, E eu vou chegar lá, porque daí é uma questão que é sobre o meu livro, é sobre isso, na verdade minha pesquisa de doutorado inteira é sobre esse assunto. É só para entender, porque a alquimia era uma coisa, tipo, é quase como uma sub-área da química, ou digamos assim, uma coisa meio mística. Não, ela veio muito antes, exatamente, mas ela tem um lado místico, né? Mas ela é concreta, místico. Ela não é só, né? Não, ela alquimia, tipo assim, tem um feeling, não é só isso, você está falando de coisas tecnicamente, tecnologia. Exato, eu estou falando de pessoas que pesquisaram, porque a história da alquimia, ela vem antes da ciência, né? Antes da ciência, então ela precede. Tudo que foi feito antes, por isso que eu acho que é importante eu primeiro, deixa eu só concluir o que eu estava falando sobre o meu percurso, por que eu saí, né? Então, fiquei um ano na Cinemateca, um ano e pouco, e já entrei no doutorado. Bom, o que aconteceu? No doutorado, Bom, aí o que acontece? Eu entrei no doutorado, consegui uma bolsa CAPES, e aí eu consegui depois, a partir do terceiro ano, eu consegui uma bolsa para ficar um ano, que se chama Bolsa Sanduíche. A Bolsa Sanduíche para ficar um ano estudando fora. Só um ano. E aí vem a minha história com Berlim, começa a minha história com Berlim. Eu, quando consegui a Bolsa Sanduíche, eu estava estudando a área de cinema. Como era muito voltado ao cinema ainda, a minha pesquisa não tinha tomado o rumo... Qual era o foco da pesquisa? Deixa eu te perguntar, você falou em alquimia... O foco da pesquisa era tentar achar
uma ligação entre alquimia e cinematografia. Então, exatamente, parece muito distante uma coisa da outra, mas existe, e é isso que eu defendo, existe uma relação direta entre um e outro. Por quê? O que acontece? Quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, o que me permitiu fazer uma associação, uma ligação, né, teórica, e me permitiu também provar que os alquimistas desenvolviam já contribuições para o que veio a ser depois o cinema, foi uma linha de pesquisa alemã chamada Arqueologia das Mídias. Chamada Arqueologia das Mídias. A arqueologia das mídias, ela foi, na verdade, eu não sei se ela nasceu aqui, porque tem alguns teóricos dos Estados Unidos que são fortes também na área da arqueologia das mídias, e um outro grupo de teóricos que é alemão. Esse grupo de teóricos alemão foi mais forte para minha pesquisa. Isso eu estou dizendo, por exemplo, de Friedrich Kittler, eu estou dizendo de Wolfgang Ernst, que foi inclusive meu orientador aqui, eu estou dizendo de Zielinski, eu estou dizendo de... Né? Aí tem alguns principais teóricos os quais eu usei muito para poder fazer essa associação entre alquimia e cinematografia. E aí, eu vim parar aqui, na verdade, foi muito por acaso. Não era para eu vir para Berlim, era para eu ter ido para Londres. Eu ia estudar no Film Studies da Goldsmith. Eu já tinha até, inclusive, conseguido uma orientadora que ia me receber lá. Só que por questões burocráticas da própria Inglaterra, estava tudo um pouco difícil. E aí um dia eu fui participar de um projeto do meu curso, um projeto anual que tem, um evento anual de apresentação de pesquisa dos alunos que estão ali desenvolvendo seus doutorados no programa de tecnologia da inteligência e design digital. E aí eles me chamaram para participar com a ideia do meu projeto. Tinha uma professora ali que dava aula na Alemanha. E ela me falou, olha, eu estou achando o seu trabalho muito interessante, muito ligado com as questões que estão sendo discutidas no Medienwissenschaft, na Humboldt de Berlim, que é o centro de estudo de mídias aqui da Humboldt. Eles são fortíssimos na área de arqueologia das mídias e tem muita gente que estuda desde cinema, artes visuais, teatro, enfim, quanto vai para uma parte mais teórica mesmo, voltada a questões até de ciência, envolvimento com a mídia e a ciência, então. Aí ela falou, por que você não tenta ir para lá? E aí eu falei, bom, tá tão complicado ir para Londres, eu tenho pouco tempo, vamos entrar em contato com o departamento. Entramos em contato, falamos com Wolfgang Ernst, que é o coordenador, né, ali do Medienwissenschaft, e ele me acolheu, ele falou, pode vir, eu te recebo, não tem problema nenhum, venha. Então, assim, em questão de 1 mês e meio, eu mudei todo aquele plano que eu tinha na minha cabeça de Londres para vir para Berlim, assim, de sopetão. Era uma cidade que eu tive uma certa insegurança num primeiro momento, porque eu não falava nada de alemão, absolutamente nada. Cheguei aqui, não sabia nem falar Hallo, wie geht's, sério mesmo, assim, era zero. E nem tive tempo de me preparar com a língua, nada, mas, né, universidade, a gente fazia tudo em inglês e minha função foi muito de pesquisa, então eu não ia em aula, não frequentava aulas. Né? Eu queria entender melhor ainda essa coisa da arqueologia das mídias, assim, para dizer dessa forma, e como é que eu entenderia de forma mais simples essa ligação da alquimia original com, digamos assim, a cinematografia? Isso. Que é uma coisa já tecnológica, altamente desenvolvida, em toda uma camada de conhecimento que foi acumulada ali. Como é que você... Muito bem. Só para mim entender isso. O que acontece é que minha pesquisa é um manifesto. E por que eu falo que é um manifesto? Porque eu tento mostrar que inclusive, uma das questões da arqueologia das mídias é o seguinte, a gente tem que rever um pouco a história. Né? A história ela é contada de uma forma...
mas não necessariamente a história aconteceu daquele jeito, né? A gente tem acesso a conteúdos que são contados para nós, mas a gente deixa de questionar um pouco aquilo que foi esquecido. E não é nem o que foi esquecido, é aquilo que não entrou como contribuição para o desenvolvimento do que hoje a gente tem. O que acontece é que a história da cinematografia ela é muito mais longa, e da fotografia, consequentemente, ela é muito mais longa do que foram os irmãos Lumière que inventaram a câmera em 1895 e aí nasce o cinema, não. Existe um pré-cinema muito, assim, a história do pré-cinema, daquilo que a gente hoje chama de linguagem cinematográfica, é muito anterior a isso e vem dos grupos alquimistas. Por quê? Porque foram os alquimistas os primeiros grupos a estudar ótica, os alquimistas árabes. E com o estudo de ótica, eles acabavam desenvolvendo traquitanas óticas. A câmera obscura é o nascimento do cinema. A câmera obscura ela foi um primeiro objeto usado por alquimistas para estudar ótica, para estudar o movimento da luz, para estudar o movimento da imagem. Como criar uma ilusão de ótica? Também. Essas traquitanas foram desenvolvidas por grandes alquimistas. Outra coisa, existiram alquimistas, uma alquimista mulher, a Maria Profetisa, por exemplo, que é uma mulher que viveu num período de, assim, 100 anos depois de Cristo, que ela trabalhava já com a gente tem na película fílmica, né, um componente químico, que é os cristais, né? Os cristais, o haleto de prata, que é basicamente aquilo que absorve luz, né? E queima, né? E queima a película e permite que a imagem seja absorvida. Fixada. Ela foi... Como que foi desenvolvido isso, né? Foram os primeiros estudos dela. Ela foi a primeira a usar haleto de prata lá em 100 depois de Cristo. E a ter os primeiros experimentos feitos com esse componente químico, que posteriormente, depois de muitos anos, é um principal para você fazer a película fílmica. Então, assim, é uma linha histórica, óbvio, tá muito longe, e ela não tinha o intuito de desenvolver cinema, vamos lá, né, de novo. Só que a gente esquece de olhar a história por esse viés, porque não é que nem que a gente esquece, a gente não tem acesso a essas informações. A alquimia, por exemplo, ela nunca foi levada a sério porque ela não foi usada, né, na educação das pessoas. Por isso que ela sempre foi mistificada. Então, assim, isso. Alquimia é pura mística, não é ciência, não é realmente ciência. A alquimia realmente não é ciência, mas ela possibilitou que a ciência viesse a virar o que virou. Ela foi, digamos que os cientistas, os alquimistas que estavam ali produzindo, eles deixaram manuscritos e conhecimentos que catalisou o desenvolvimento da ciência moderna posteriormente. Os cientistas beberam dessa fonte. Sim. Então, o que acontece? Bebendo, continuam bebendo. E, além de tudo, existe uma grande relação entre arte e ciência. Variados artistas, tanto da literatura, quanto do teatro, quanto do cinema, quanto das artes plásticas tiveram influência direta dos estudos cinematográficos. Então eu posso citar Artaud no teatro, eu posso citar Tchaikovsky na música, eu posso citar Goethe na literatura, eu posso citar Kandinsky na pintura, eu posso citar inúmeros artistas que tiveram interesse pela alquimia, porque a alquimia foi também a arte da alquimia. A alquimia era muito visual, era muito cheia de símbolos, era muito cheia de ícones, era muito cheia de imagem, de imaginário. Esse imaginário contribuiu também para você fazer para você ter como inspiração esse universo na hora do desenvolvimento artístico. Então, com base nisso, a minha pesquisa foi nessa direção e eu fiz... Bom, daí o que acontece? No final das contas, minha tese ela ficou bem longa, assim, ela passa por vários, ela é um caminho longo, assim, desde a história. Eu começo falando um pouco... Bom, eu publiquei um livro que é o resultado da minha... Do doutorado. Da minha tese de doutorado. Só para mim, antes de você falar do livro, eu queria entender, assim, ó, o teu trabalho mesmo de pesquisa, ele foi, no caso, poderia, assim, resumir
de forma rápida e talvez até grosseira, mas sem querer, que ele é, digamos assim, a mágica que tem no audiovisual, mais ou menos isso. Era isso que eu queria achar. Tá. Essa mágica, esse misticismo, esse que encanto. É mágico, na verdade, né? Mágico. Tem muita coisa que, na verdade, a gente tenta torná-la meio cartesiana e quadrada, mas se você entra para dentro, como você fez, e vai a fundo nas pesquisas, você vê que aquilo ali foi um milagre de ter chegado àquele ponto, né? Absolutamente. Eu acho que o que mais, justamente, por isso que eu acho que, na verdade, o catalisador de eu chegar nesse ponto, né, da relação foi ter mais contato com a parte analógica, é porque eu acho que a parte analógica, ela tem essa questão de ser físico, né? Eu acho que quando a gente nasce nesse universo digital aí, onde a gente só vê a câmera direto, depois a câmera filmou a imagem, já vai direto para o computador, você perde esse caminho. Você perde essa essência. Essa conexão. Essa conexão com a materialidade, com a física mesmo, com a questão física da matéria. Como que é o processo de revelação de um filme, o que é, né, a película, o que está por trás disso, como que acontece a parte química mesmo, né, da absorção da imagem através dos aletos de prata, por que eles absorvem a imagem, né, absolutamente mágico. E aí a gente tem também todas essas outras experiências que os alquimistas fizeram, que era feita com a lanterna mágica, com a câmera obscura. A lanterna mágica foi usada por Jean Battista Della Porta, que foi um grande alquimista italiano de Nápoles, e ele tinha um grupo que chamava Académie des Secrets, que era um grupo onde os alquimistas se reuniam escondido, né, porque era na época da Inquisição, então eles não podiam estar ali, e ele deixou variados manuscritos, inclusive um dos manuscritos eu tive acesso aqui na Humboldt, numa área específica da biblioteca, onde você tem contato com manuscritos alquímicos também. E aí, obviamente, estava tudo escrito em latim, eu não entendi nada, mas eu tive a honra de conseguir pegar e ver as imagens. Bom, esse grupo de alquimistas, eles desenvolviam verdadeiros espetáculos cinematográficos, verdadeiros, assim, Roger Bacon também. Então, assim, são caras que fizeram a história da parte da alquimia e por quê, né? Pouca gente associa com a história da cinematografia, mas existem já alguns teóricos que fazem essa associação, que não só eu, né, eu não sou a primeira, e isso eu fui descobrindo, logicamente, também com a pesquisa, né, com contato com livros que eu fui lendo e fui chegando nesses caminhos. Enfim, aí eu publiquei o meu livro, posso mostrar já, claro, chegar nesse ponto, ou você quer esperar fazer mais uma pergunta? Não, assim, ó, eu queria saber, você terminou o doutorado quando? Terminei o doutorado em 2017. Você veio para cá? Vim para cá, fiz ficou um ano e voltou para o Brasil. Isso. Terminou o doutorado. Exato. Do doutorado surgiu um livro, foi isso? Não, aí o que aconteceu? Aí fiquei 2 anos lá, no Brasil. Aqui em Berlim conheci meu parceiro, a pessoa com quem eu estou junto hoje em dia. Quando você fica num ano de pesquisa aqui? Nesse 1 ano de pesquisa. E aí fui para o Brasil, fiquei 2 anos lá, terminei meu doutorado, fiz inclusive também 2 edições de uma revista científica que era totalmente com esse tema de arqueologia das mídias, voltada a estudos de mídias envolvido com a arte, e traduzi alguns textos, artigos de artistas da Alemanha e de outros países para a língua portuguesa. Fiz essas 2 revistas científicas, estão disponíveis online chama TechCogs, né, que é a revista científica do meu programa, desse programa de doutorado, do qual eu fui aluna. E aí eu, terminei o doutorado em 2017, 2018 voltei a trabalhar na Cinemateca, trabalhei na Cinemateca mais uns 7, 8 meses. Você vai voltar para a Cinemateca ainda? Um dia, gostaria. Aí eu... Daí vim para Berlim, falei, vou voltar para Berlim, amei Berlim, tô amando, amei Berlim, estou amando. Isso depois, peraí, só para entender, você foi aqui, fez a pesquisa, voltou pro Brasil, terminou o doutorado, certo? Aí ficou trabalhando lá 2 anos e deu aquela saudade. Aí não, eu já falei, eu quero morar em Berlim, eu amo essa cidade, eu pirei em Berlim. O namorado tava lá ou tava aqui? Não, tava aqui, ele ficou aqui, a gente ficou à distância, num relacionamento aberto. Tudo bem tranquilo, bem, né, flexível. Mas aí eu resolvi voltar. Mas por que você resolveu voltar? Você já estava tudo encaminhado lá, você estava doutorado. Boa pergunta, a vida é assim, não sei. Assim foi. Você falou, tenho mais coisa para descobrir em Berlim, foi isso? Assim foi.
de alguma forma. Mas é isso, gostei da cidade, me encantei com o ambiente. Ela encanta. Sei lá, a gente faz isso na vida, né? Às vezes a gente toma caminhos, rumos que saem um pouco daquilo que a gente estava realmente planejando. Mas eu continuo fazendo minhas coisas, né? É isso que eu ia falar. Então, o meu livro eu fiz agora, publiquei agora, grávida, e depois que minha filha nasceu, porque foi todo um trabalho. Você publicou um livro grávida? Bom, eu vou contar aqui. Então, esse livro aqui, Alquimias do Audiovisual. Que massa, velho. É o meu livro, que foi, na verdade, fruto da minha tese de doutorado, né? Então, primeiro, eu tive tempo depois na minha vida para me dedicar ao livro. Quando eu engravidei, eu entrei no meu período de licença maternidade do trabalho, que eu estava fazendo aqui em Berlim, que foi um trabalho que não tinha nada a ver com a minha área, infelizmente. Trabalho de quê? Trabalhava na área de marketing digital, um trabalho horrível, que eu odiei. O que seria marketing digital? Você diz assim, para vender coisas? Trabalhei para a área de marketing digital de uma empresa alemã de esportes outdoor, assim, nada a ver com a minha área. Trabalho que realmente horrível, mas acho que a gente nem precisa entrar muito nisso, porque não tem nada a ver comigo. Só foi o trabalho que me dava dinheiro. Entendeu? Enfim, não consegui encontrar um trabalho na minha área, e aí tive que arrumar um trabalho fora da minha área. E aí, quando eu tive tempo de novo a me dedicar, né, para me dedicar a algo que realmente me dava prazer, eu falei, eu vou pegar, eu não posso deixar minha tese de doutorado abandonada. Foram 4 anos de estudo, é um processo, né, da minha vida que não pode... Você tinha provavelmente o aval dos teus orientadores e aí o incentivo deles para fazer livro, não? Eu fiz tudo absolutamente sozinha. Mandei para editais de editoras e consegui passar no edital da Educ. Posso ver? E aí, claro, bom, quando a gente escreve um livro, a gente não pode transformar, ele não pode ser exatamente uma tese de doutorado, né? Então a gente tem que modificar ele um pouco para que ele fique mais palpável, para que ele fique uma leitura também mais fluida, né? Uma leitura mais fluida, menos cansativa, né? Porque eu acho que a leitura acadêmica ela é muito cansativa. Então eu tentei transformar numa coisa mais gostosa de ser lida mesmo, mais acessível também, em termos um pouco menos técnicos, uma coisa mais light. Muito bonito. Incluía uma ou outra coisa nova também, dei uma atualizada em algumas questões que estavam um pouco já desatualizadas. Isso foi 2020, 2 meses antes da minha filha nascer. E aí eu fiquei sabendo que o meu livro tinha sido aprovado, ela tinha o quê? 1 mês de vida. E aí eu falei, bom, agora vamos trabalhar. Botava ela para dormir de noite e eu conseguia ter tempo de trabalhar na produção toda do livro. Pedir autorização de uso de imagem para os artistas, né, trabalhar junto com o time, teve uma correção, né? Profissional, feita por uma revisora e tudo, mas aí eu tinha que analisar o que estava sendo dito ali, né, as correções todas e tal, foi toda uma produção. E com isso eu publiquei meu livro, meu querido, que foi publicado no final do ano passado, dezembro do ano passado, por uma live, que está disponível também no canal da Educ, no YouTube, e hoje, no começo desse ano, em março desse ano, eu fiz uma presencial na livraria Martins Fontes, ali na Avenida Paulista, em São Paulo. E aí foi super um prazerzão, assim, também estar ali presencialmente, com pessoas queridas que fizeram parte tanto da minha vida quanto do meu percurso acadêmico. Obrigada, é esse, o Alquimias do Audiovisual. E aí, ele está disponível para venda no site da Educ, em alguns outros sites também. Cara, agora eu sou obrigado, eu tenho que te fazer uma pergunta, tipo assim, porque você é autora de um livro que, pelo que eu um pouco entendi, ele é, digamos assim, ele é uma vanguarda, ele explora uma vanguarda que no Brasil ainda é muito deficitária nela. Você teria todos os canais abertos no Brasil se você fosse voltar para lá e trabalhar. O que você está fazendo na Alemanha ainda? Além da filha, que é óbvio. Olha, né? É difícil voltar para o Brasil, assim, porque a gente está num momento em que a gente está estruturado, né, aqui. Claro. E voltar para o Brasil, né, por exemplo, a Cinemateca ficou fechada. Ela voltou a abrir há 9 meses atrás. Ela ficou quase 2 anos e meio fechada por causa do governo Bolsonaro, que fechou a instituição.
a Cinemateca pegou fogo no ano passado, em julho do ano passado, de novo, né? Por descaso, negligência, porque os acervos, eles precisam ter uma rotatividade ali de manutenção, as pessoas precisam estar ali, né? A coisa toda é uma máquina gigante que precisa funcionar. Se você fecha uma instituição que tem ali filmes de nitrato, né, que são altamente inflamáveis, se você fecha uma instituição que tem uma potência que nem a Cinemateca tem, você perde ali, você corre o risco de perder conteúdos históricos, tanto da história do audiovisual brasileiro, quanto coisas que tem ali preciosidades do mundo, né? Então, assim, Mas aí a insistência da minha pergunta, você seria, tipo assim, uma pessoa, tipo assim, de liderança para dizer, é por aqui, gente, não podemos... Acho que não, porque existem hierarquias, e eu não sei se eu seria de liderança, porque eu no sentido de que você é altamente qualificado, você tem um doutorado, você estudou, você fez pesquisa nessa área, você já tem experiência, vem de família, tem uma série de fatores que meio que vão te... Fato. Mas você pulou do barco... Eu tenho muita vontade de voltar para o Brasil para desenvolver Europa. Isso, mas eu acho que ainda não é o momento, acho que eu estou por aqui por enquanto, inclusive eu... Estou tentando entrar nessa área de novo, na área de preservação de filmes aqui na Alemanha, e acho que seria legal se eu tivesse a oportunidade de primeiro desenvolver algo aqui, mas eu não quero, assim, eu gosto de morar em Berlim, mas também não é onde eu vou ficar para sempre, eu acho que é assim, né? A gente não pode saber exatamente o que vai acontecer na vida, mas... eu adoraria, sei lá, talvez em algum momento voltar para a Cinemateca ou voltar a trabalhar nessa área, seja lá, seja aqui, né? Porque é uma área, mas é uma área muito restrita, é uma área muito, muito pequena, uma área muito fechada, são poucas as pessoas que conseguem entrar nesse meio, mesmo tendo qualificação, mesmo tendo experiência, então não é uma área que é fácil de encontrar aqui na Europa, e acho que daí a gente entra num ponto da conversa que é aquilo, né? As pessoas acham que a gente vem para a Europa e é um mar de rosas, né? Que a gente vem morar aqui e a gente consegue ter uma vida maravilhosa, um nível... Só que a gente se depara com frustrações profissionais muitas vezes, né? Ou com outros tipos de frustração que eu não me... Assim, minha maior frustração de estar aqui foi a questão profissional. E eu vejo muita gente passar por isso. Não sou a única, provavelmente não seria a última. E também não devo ter sido não fui a primeira, certamente. Acho que muita gente vem para cá preparado, super estruturado, com uma bagagem gigante e não tem a oportunidade de desenvolver as coisas aqui por ser imigrante, por ser estrangeiro, por ser mulher, né? Por ser, sei lá, tem questões raciais. Aqui ela tem vantagens ou desvantagens? Acho que mulher sofre em qualquer parte do mundo em relação a homem. Acho que mulher sempre está em desvantagem, porque a gente ainda vive num mundo extremamente desigual e sem um equilíbrio, tanto na parte profissional, quanto nas questões de igualdade gerais, né? A gente vê aí um mundo onde mulher ainda sofre abuso de todos os gêneros. Mas mesmo na Alemanha? Eu vejo comentários de casos de estupro direto, e não só isso. Tem vários tipos de violência que as mulheres passam, né? E eu acho que quando a mulher é imigrante, eu acho que mulheres a questão racial é obviamente uma questão gigante, né? Mas mesmo eu, que não sou, né, sou branca e tal, eu ainda assim sofro por ser mulher e por ser imigrante. Eu acho que tem muito isso, acho que tem demais. Que é muito diferente quando a gente está no nosso país, né? E mesmo assim, no nosso país a gente também sofre, né? A questão de abuso é uma coisa que está em todos os lugares e é isso. Tipo assim, é quase como você como mulher falando é uma coisa, assim, entende? Você tem uma visão de você mesmo. Eu estou mais interessado na pessoa, independente se é homem ou mulher, porque você tem uma coisa, você teria, no caso do Brasil, como muita gente que eu conheço, muito mais canal aberto do que aqui, mas você tá aqui. Tipo assim, e mesmo você falando de discriminação, você vai concordar que aqui, em comparação com o Brasil, é muito mais tranquilo. Não, é mais tranquilo, sem dúvida, é muito mais tranquilo. E tem mais oportunidade. Nesse sentido, assim, tipo... Eu não acho que tem mais oportunidade, depende do que a gente fez lá, depende da nossa história, sabe? Eu acho que depende da nossa história, eu acho que a oportunidade, ela tem a ver com a nossa história, tem a ver com o que a gente, na verdade, aceita para nós de acordo com a nossa história. Sim. Né? Você se limita, né? Eu acho que a gente acaba se limitando porque a gente também não vai querer trabalhar com qualquer coisa, só para ganhar dinheiro.
se submeter a trabalhos horríveis só por um salário que muitas vezes não é bem pago. Sabe assim, é muito... Só que eu tô falando do meu ponto de vista. Eu acho que tem pessoas e pessoas, né? Tem mulheres e mulheres, tem homens e homens, Mas eu queria saber a Natália, hoje, na posição que ela tem, na qualificação que ela tem, como é que você se vê, o seu papel aqui hoje? Tipo assim, o que você pode fazer assim de realmente né, dar uma contribuída para a gente avançar nessas questões mesmo, que tu acabou de levantar várias aí de uma vez só, tu entende? Eu vou resumir de novo a pergunta. Você imagina, você tem uma bagagem, você tem a faca e o queijo na mão, como diria no Brasil, se fosse para entrar numa área de ponta e você está na ponta tomando conta dos processos lá. Mas você está aqui. Você vê uma conexão, porque tudo é caminho no fim, né? Mesmo que você passe aqui mais 2, 3, 4, 5, 10 anos, você enxerga essa coisa de você conduzir... Voltar? Ou conduzir para lá, fazer as pontes, criar um curso aqui, trazer gente de lá para cá, sei lá. Como é que seria uma coisa incrível, acho que sim, acho que super, nossa, acho que seria uma coisa incrível mesmo. Acontece que, primeiro que eu tô você me perguntou o que eu tô fazendo no momento, eu tô muito... O que você tá batalhando, o que você quer? Eu tô muito voltada à minha maternidade no momento, porque cuidar de uma criança não é fácil. Que idade tem sua filha? 2 anos. 2 anos. Eu acho que obviamente, eu poderia fazer essas conexões e tal, mas no momento eu tô, né, a gente teve a pandemia, né, minha filha, então eu tô ainda caminhando com passos lentos, assim, eu não tô com muita pressa. Eu acho que as coisas, elas vão acontecendo, assim, a gente tem que moldar um pouco, mas também eu acho que quando a gente lida com as coisas com muita pressa, a gente acaba atropelando um pouco as possibilidades. Eu tô vivendo agora, eu tô me dedicando muito à minha vida materna, eu tava trabalhando, eu saí do meu ex-trabalho agora, tô procurando outros caminhos, como eu falei, tentando na minha área. Você tem uma visão? O quê? Uma visão. De você. O que eu vou fazer? Tenho, claro que eu tenho. Você prepara mentalmente. Tenho. Primeiro, né? Tenho, antes claro do cara chegar e pá, ele tá ali. Eu tenho uma visão de coisas... Bom, por exemplo, eu acho que isso daqui, ter publicado um livro, é um parto junto com um parto, porque eu tive minha filha e, além de tudo, publiquei um livro. Foram 2 partos, né, e duas coisas de uma potência fortíssima, assim. Aí, além disso, paralelamente, eu tenho um laboratóriozinho onde eu faço trabalho de revelação de pinhole, fotografias feitas com uma lata de café que eu mesma montei, e eu revelo dentro de casa com alguns componentes naturais, né, como café, casca de fruta e tal. E eu tenho uma produçãozinha que eu não tô também tão ativa no momento, porque foi isso, eu entrei no processo da maternidade, com isso várias coisas foram acontecendo, mas eu tenho esse trabalho paralelo. E, além de tudo, eu também tô estudando uma coisa que eu me interesso bastante, que tem muito a ver com o que eu estudei lá atrás na faculdade, e que também é muito interessante porque no meu livro eu falo muito dessa relação entre a cinematografia e também o que a gente faz hoje em dia, né? Porque também não dá para ficar pensando só no passado. O que a gente faz hoje em dia com a ideia da alquimia dentro do contexto em que a gente vive? Então aí tem a ideia da produção audiovisual que mescla o analógico e o digital. Então são pessoas que estão trabalhando aí, tipo, por exemplo, com sintetizadores analógicos, né? E elas trazem isso para o contexto do digital quando elas fazem uma grande performance live performance, por exemplo, que é uma ideia de cinema aberto, onde as pessoas estão trabalhando ali imagens em tempo real, que podem vir tanto de fontes analógicas quanto digital, né? Isso tem muita gente em Berlim que trabalha com isso, muito mais até do que no Brasil, né? Então, por exemplo, aqui eu também tive a possibilidade de aprender a trabalhar com Super 8 e pinhole, porque tem uma mulher, uma alemã, que tem um laboratório que ensina a trabalhar com esses aparatos e, inclusive, essas técnicas de revelação com frutas, com casca de fruta, com
café e tal, eu aprendi tudo com ela. Isso aí tem muito mais aqui em Berlim do que em São Paulo. Obviamente seria muito interessante poder trazer isso para o Brasil em algum momento e fazer oficinas e tudo, mas eu preciso ainda dar uma melhorada no meu know-how, porque eu fiz experiências, mas também não estou super profissional nisso. Mas é um campo muito legal que me estimula. Mas o que eu ia falar também, que é outra coisa que daí já vai totalmente pro digital, mas que dá para criar verdadeiras relações com o universo alquímico, é a parte do 3D, né? 3D eu adoro, eu acho que é super promissor, assim, o que dá para você fazer no 3D. Mas voltando à história da visão, você se vê mais como uma pesquisadora ainda, ou você já se vê como uma professora? Eu me vejo, eu não sei se eu me vejo no momento como uma professora mais, porque eu não sei exatamente que caminho, que rumo eu vou, né, tomar na minha vida. Eu não sei se eu vou ficar aqui, não sei se eu vou sair. Mas eu me vejo muito mais como pesquisadora, porque eu acho que a pesquisa, ela tá na vida continuamente, independentemente de você estar dando aula ou não, independentemente de você estar ligada a um universo acadêmico ou não, independentemente de você, estar ligado a alguma instituição ou não. O processo que aí eu acho que o artista, ele é sempre um pesquisador, eu acho que ele está continuamente pesquisando. E independentemente da produção dele, está frutífera naquele momento da vida dele. Entendeu? Eu acho que eu me vejo muito mais hoje em dia como pesquisadora, porque eu tenho interesse pela leitura, eu tenho interesse em frequentar museu, em frequentar eventos que têm determinados temas que me atraem, e eu tenho vontade e eu tenho esse interesse também em continuar desenvolvendo coisas dentro de casa, com estrutura rudimentar, e aos poucos, né, eu tenho algumas fotos de pinhole reveladas em casa, depois eu posso mostrar para você. Tem um projeto de pós-doutorado já engatilhado aí? Ou tá... Ainda não. Isso é uma coisa que eu queria fazer na minha vida, mas acontece que eu preciso de uma pausa. Foram 10 anos de estudo em universidade sem parar, né? Parei em 2017, terminei em 2017, tudo bem, já fazem 5 anos, mas nisso, né, veio pandemia, veio minha filha... e eu precisei de um pouco de respiro também. Como eu disse, eu não parei de ler, eu não parei de fazer as minhas coisas paralelamente, de estudar, de conhecer assuntos que têm total ligação com aquilo que eu já fiz, né? Inclusive publiquei um livro agora, ano passado, 2021, que é fruto disso. E como eu falei, meu livro teve atualizações. Meu livro não se manteve datado ali com tudo que estava em 2017 escrito, 2016, 2017 escrito. Isso é parte da pesquisa, né? Então, como eu me vejo? Me vejo continuamente como uma pesquisadora, uma pessoa que tem interesse em continuar desenvolvendo, criando coisas nessa linha, assim, tanto da cinematografia quanto da arte. Acho que o campo da arte é realmente um campo que é onde a gente consegue se expressar, onde a gente consegue colocar nossas críticas do mundo e onde a gente consegue colocar nossos pensamentos, de variadas formas, né? Ninguém tem um jeito igual de se expressar na arte. Você se vê mais como artista ou como cientista? Acho que no momento eu me vejo mais como pesquisadora. Não, mas o que você gostaria? Eu quero, honestamente, eu quero virar uma artista, de poder falar pra você assumir assim de cara, olha, eu sou uma artista, mas ou uma alquimista. Ainda não, artista alquimista. Artista alquimista. Teu sonho, qual seria um sonho para ti, assim, de tu realizar, independente do lugar, se é aqui no Brasil, não sei, um sonho que te dê um... Eu acho que meu sonho é realmente estar contente e frutífera com aquilo que eu estou fazendo. E estar bem ativa, sabe? Estar bem ativa com aquilo, porque no momento eu não estou tão ativa e isso não significa que eu tenha perdido, né, o rumo, mas que eu estou um pouco distante, mais distante dele agora do que eu já estive. Mas acho que um grande sonho seria estar muito ativa fazendo algo que realmente eu tenho tesão, assim, sabe? E vendo que aquilo que eu estou colhendo frutos e que eu estou também contribuindo para o conhecimento geral. Acho que isso é o mais importante, assim, desse sonho, é poder contribuir também e fazer com que as pessoas tenham interesse e absorvam conteúdos interessantes a partir do que eu pesquisei, eu criei. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Né? Obrigada. Não sei se você tem mais alguma coisa que você acha, você queria falar várias outras coisas, eu percebi.
Não, acho que foi bem intenso, assim, acho que deu pra gente conversar bastante sobre minha vida. A ideia é essa, justamente é explorar mais a parte da, como eu te falei, a pessoa humana, né, que lida com essas dúvidas, todo mundo praticamente até agora fala, tem essas coisas que a vida leva, tipo, tá aqui, tá lá, sentir que lá teria também oportunidade, mas lá é mais difícil, agora tá com filho, puta, é mais complicado, porque lá é bem mais complicado de criar filho. Esse que é o grande problema. Aqui tem uma grande tem coisas que eu acho que não seria tão legal colocar na internet, assim, que são coisas muito pessoais da minha vida, que eu preferiria nem expor, assim, sabe? Aí é você, mas eu digo no sentido de você... Mas concordo plenamente, acho que no meu caso, pelo menos, acho que sim, acho que talvez eu estaria mais encontrada se eu estivesse lá, né? Talvez... Isso é uma parte interessante. Como é que você, como estrangeira aqui, altamente qualificada, doutorada, né? Já trabalhou em instituições assim de alto nível no Brasil, aí chega aqui, você falou do preconceito, chega aqui se é só mais uma. Não é que você é só mais uma, né? Você é... Exatamente, acho que ninguém sabe te dar o valor que o seu país pode te dar. Mas também tem um outro lado, né? Mas sabe por que eu acho isso? Porque... Eu já vi de gente que aqui se sente mais valorizado na sua arte, por exemplo, em artes, que aqui valoriza mais o artista do que no Brasil. Mas no campo acadêmico isso é muito diferente. Eu estava, como você mesmo notou, eu estava realmente desenvolvendo uma carreira acadêmica e, inclusive, eu já estava dando aula no curso de extensão da PUC, que estava sendo uma experiência incrível. E quando você trata de academia, né, de universidade, é muito complicado porque daí entra a questão da língua. E meu alemão é bom no coloquial, assim, mas para dar uma aula... para virar uma acadêmica, eu teria que ou já estar muito bem profissionalmente, já ser uma professora de universidade para chegar ao nível de ser convidada a dar aula fora, ou ter desenvolvido meu percurso acadêmico inteiro aqui. E estar envolvida diretamente aqui. Porque uma coisa é você fazer 1 ano de doutorado, outra coisa é você fazer o tempo inteiro aqui, Exato. 10 anos de estudo. Aí sim você consegue. Se você é bom, capacitado, se você sabe? Agora, no meu caso, é isso. Eu fiz 1 ano só de doutorado aqui. Então, quando eu vim depois pela segunda vez, eu já estava desconectada desse universo, né? Porque eu vim, fiz 1 ano, tchau, acabou, foi isso. Né? E isso acontece muito com doutorandos que vêm para cá, que ficam 1 ano também, depois resolvem ficar mais tempo. Muitas vezes eles não conseguem seguir a linha acadêmica. Agora, cada vida é uma vida, né? Não dá pra eu saber. Tem gente que fica 1 ano consegue, tem gente que fica 1 ano vai embora, tem gente que faz 4 anos e também não consegue. Então, assim, é difícil. Mas eu acho que a parte acadêmica, a área acadêmica, quando a gente desenvolve a parte integralmente dela lá, e aí a gente vem pra cá, é muito mais difícil. Agora, a vida de artistas já é diferente, porque eu não vim aqui como artista, né? Eu vim como pesquisadora, então eu não posso dizer como que um artista é valorizado em relação ao Brasil, né? Não tenho esse... Mas como um acadêmico, você já percebeu que você nunca vai ser um alemão, digamos assim. Nunca, imagina. Né? Não. Tem essa coisa do preconceito, muita gente chega e se descobre que existe mesmo o negócio, né? É o que eu falei, acho que fica muito mais fácil se a pessoa já estudou muitos anos aqui. E aí ela já vai fazendo seu networking ali, vai conseguindo dar aula, vai conseguindo achar caminhos. Mas quando você tem 1 ano só de estudo aqui, é muito pouco. É claro. Né? Então, infelizmente, essa área acadêmica foi difícil de dar linha, de dar continuidade, e é uma pena. Isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, de não ter realmente continuado, né? Pode continuar, né? Quem sabe pode, né? Então, acho que um pós-doutorado seria uma coisa muito legal para voltar, né? A ter uma linha, assim, de pesquisa e continuar a estar mais ativa nisso. Mas eu precisei dessa pausa também, sabe? Claro. Nesse meio tempo fui mãe, enfim, é todo um processo, né? Talvez esteja aprendendo até mais agora. Estou aprendendo com a vida. Exatamente. Com a vida. Eu não queria dizer isso, mas algumas pessoas pegam mal quando o cara coloca essa questão, que é o tapa na cara sem luva, né? Para poder ver como é que é. Né? Mas ainda assim somos brasileiros, né? E vivemos essa dicotomia que você falou, esse dilema, né? Lá e cá, né? Ao menos uma saudade terrível
E aí, ao mesmo tempo, um medo também, porque lá o bicho vai pegar e a gente fica naquela. É muito complicado. Com criança pequena. É muito complicado, entendeu? Exatamente, é essa constante dicotomia entre bem e mal de estar aqui, bem e mal de voltar para lá. E como resolver essa questão, né? Assim, internamente e na vida mesmo, prática. Né? O parceiro alemão tem vontade de ir para o Brasil? Não, né? De morar lá. Visitar é massa. Num primeiro momento ele não tinha, mas hoje em dia eu acho que ele já mudou um pouco a visão dele. Por quê? Porque eu acho que eu já convenci ele de que é possível ter uma vida boa lá também. Legal, né? É uma coisa que a gente pensa, assim, em algum momento. Né? Agora, não posso dizer para você quando, prazos, porque se a gente for ficar fazendo a vida assim muito, nessa data, eu prefiro deixar a vida me levar um pouco, sabe? Eu tô bem nessa fase, assim, deixa a vida levar um pouco. Já fui muito de, né, prazos, datas e tal, agora eu tô um pouco, respirar um pouco. Curtir a filha, né? Também. Que massa. Obrigado. Obrigada a vocês. Prazer ótimo. te ter aqui. Obrigada. Vamos ver como é que vai ser isso aí, porque eu sinto que essa conversa que eu tive contigo aqui, ela rende muito mais coisa. Eu estou pensando várias coisas com o Toys, mas o Toys, eu vou dizer, é complicadinho. Ele vai gravar tudo isso aí, eu vou dizer, ele vai saber, porque tem várias coisas, tem um potencial muito grande para tocar nesses assuntos que são, na verdade, digamos assim, coisas cruciais na vida dos brasileiros, entendeu? Uma das coisas que a diferença que a gente teve foi justamente isso. Eu não me sinto motivado, acharia legal fazer isso, mas eu não me sinto assim, tipo, não tenho uma estrutura para me entrevistar pessoas de outros países. Eu tenho uma necessidade interna minha de conversar, saber de pessoas do Brasil que tem essa coisa que eu também sinto. Porque cada pessoa tem uma vida, né? Cada pessoa tem uma experiência. Mas temos uma coisa em comum, né? Somos todos brasileiros, moramos aqui, temos filhos com alemães, entendeu? Temos família, temos responsabilidade, claro. E ao mesmo tempo tem essa coisa de querer voltar. Muito. Esse sentimento de que tem... Eu não quero que isso vá para o vídeo, né? Depois você fala com o Toys é de boa com isso aí. Mas essa é a minha grande questão com o meu marido, assim. Voltar pro Brasil, sabe? Ir para lá. Mas uma coisa que eu vou te falar com toda certeza, não quero morrer na Alemanha. É a mesma coisa. Se todas as deusas quiserem, morrerei no meu país, na beira do mar, de preferência.